Olá, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Eu quero que você pegue o livro, o lápis e a borracha. Na aula de hoje, nós teremos 3 momentos. Vamos começar com a acolhida. Nós vamos fazer a leitura de um livro que tem por título Super Protetores. Depois, eu vou explicar o conteúdo para vocês. Hoje nós vamos aprender sobre frações. E para finalizar, eu vou mostrar a atividade para vocês. Então, preste bastante atenção e vamos começar com a acolhida. O título do nosso livro é Super Protetores. Vamos analisar a capa para descobrir quem são esses super protetores? Observe que eles estão usando jalecos, máscaras, óculos. Quem será esses super protetores? Vamos descobrir? Preste bastante atenção. Vou contar uma história muito especial sobre heróis que salvam vidas, um time sensacional. Observe, turma, que esse homem está contando a história deste livro para sua filhinha que está prestando atenção. Agora vamos ver essa ilustração. Nós estamos vendo super-heróis combatendo o mal. Qual é o mal que ele está combatendo? Isso mesmo, um vírus. Eles lutam contra doenças e acabam com as dores. Eles são muito corajosos, são os super protetores. Que legal, papai, conta mais. Tá bom, tá bom. Então preste atenção. Olha só os super protetores. Quem são eles? Vamos descobrir? Eles usam uma armadura que é muito diferente. Com jalecos, máscaras e luvas, eles ajudam toda a gente. Para combater um vírus que veio nos ameaçar, os superprotetores estão trabalhando sem parar. E como eles são, papai? Eles são gente como a gente, mas têm superpoder, estudam muito para a batalha e sabem bem o que fazer. Olha só, um dos superprotetores estudando, trabalhando. Veja o cartaz que está lá atrás, ele diz assim, lave as mãos. E nós temos um médico cuidando de uma criança. Os técnicos preparam tudo, os enfermeiros ajudam e são fortes. Os médicos tratam as doenças e os outros heróis dão suporte. Tem maqueiros e cientistas, tem ajudantes e pesquisadores, todos trabalhando juntos para acabar com as dores. Que legal! Olha só, a menina está lavando as mãos. E os superprotetores nos mandaram um recado. Temos que fazer a nossa parte para o vírus ser derrotado. Eba! Nós estamos vendo um menino lavando as mãos. Vou fazer a minha parte, todos têm que ajudar. Já lavei as minhas mãos e em casa eu vou ficar. Agora a turma observe que esse superprotetor recebeu uma mensagem. De quem será essa mensagem? Olha a mensagem. Obrigada, superprotetores. Tenho muita gratidão. Mando 1 milhão de beijos do fundo do coração. Quem mandou a mensagem foi a menina. E aí, pessoal, gostaram da leitura do livro de hoje? O título do nosso livro é Super Protetores. E o livro está falando sobre alguns profissionais que têm enfrentado um mal. Qual é o mal que o livro cita? Isso mesmo, um vírus, o coronavírus. E esses profissionais que foi retratado aí no livro são os da saúde. Então, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, os agentes de saúde, os pesquisadores, são as pessoas que têm aí enfrentado o coronavírus. O livro, ele nos traz também as informações sobre as orientações do Ministério da Saúde. E quais são essas orientações? O que nós devemos fazer para evitar ser contaminado com o coronavírus? Lavar as mãos com álcool em gel ou sabão,
sair de casa com máscara, ou se você está em um grupo de muitas pessoas, usar a máscara. Evitar sair de casa, só sair para resolver coisas muito importantes, tá? Então, essas são algumas das orientações. Além disso, o livro também mostrou algo muito importante, que é o uso das novas tecnologias. Então, a menininha, para enviar uma mensagem de agradecimento para os superprotetores, usou o celular dela para enviar uma mensagem. Veja como as novas tecnologias estão presentes no nosso dia a dia com a pandemia. Você está assistindo essa aula através das novas tecnologias. Então, veja como esses recursos têm ajudado toda a população a se comunicar, a estudar, tá certo, turminha? Então, o livro também mostra a importância das tecnologias. Gostaram da leitura? Eu espero que sim. Turma, agora nós vamos começar a explicar o assunto de hoje. Vamos lá? Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre frações. Vamos começar conhecendo as frações. A palavra fração quer dizer dividir e rasgar. Fração no dicionário também quer dizer parte de um todo. Então, turminha, pegue essa informação, ó. Parte de um todo. A fração é uma parte de um todo. Então, vamos lá conhecer mais um pouco sobre as frações. Olha só, eu trouxe para vocês esse exemplo de fração. E, através dele, nós vamos conhecer os termos de uma fração. Observe, turma, que este exemplo vai estar lá no seu livro, na página 154. Aqui, nós temos 2/6, tá? Observe que o número 2, ele é o numerador da fração. E o número 6 é o denominador da fração. O número 2, turminha, é quantas dessas partes foram consideradas. E o número 6 é quantas partes iguais uma unidade foi dividida. Para você entender melhor, eu vou mostrar para vocês essa imagem. Veja, turminha, que é a mesma fração, 2/6. Observe essa imagem aqui ao lado. Nós temos uma figura geométrica e ela foi dividida em 6 partes iguais. Então, o número 6 é o número de partes em que a figura foi dividida em 6 partes iguais. Observe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o número 2, que é o numerador dessa fração, ele é o quê? É o número de partes pintada de verde dessa figura. Veja, quantas partes foi pintada de verde? 2. 1, 2. Por isso que é 2 no numerador. Compreendeu, turminha? Eu espero que sim. Vamos continuar conhecendo as frações. Olha só, turma. Observem essa imagem. Veja que nessa figura, nós dividimos ela em 8 partes. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes. Agora, as partes verdes correspondem a 4/8 da figura. Veja, a parte verde é 4. 1, 2, 3, 4. Então, em fração, nós temos 4/8. Por quê? Porque a parte verde é 4 e a figura foi dividida ao todo em 8 partes. Agora, turminha, a parte marrom corresponde a 1/8 da figura. Veja que a parte marrom só tem um pintado de marrom. Por isso que nós dizemos que é 1/8. E as partes amarelas correspondem a 3/8 da figura. Veja que as amarelas são 3. 1, 2, 3. 3 de 8, tá? Então, é 3/8. Agora, nós vamos continuar conhecendo as frações e vamos ver como lemos algumas frações. Então, observe essa primeira fração. Nós temos 1 e 2, não é isso, turminha? Nós lemos dessa forma. 1/2. Essa outra fração, nós lemos dessa forma. 2/3. 3/4
4 quintos, 3 sétimos, 9 oitavos, 5 nonos, 1 décimo e 7 dozeavos. Tá certo, turminha? Então, é dessa forma que nós lemos aqui algumas frações. Turma, para finalizar, nós vamos resolver esse desafio que está no seu livro, na página 157. Então, eu vou fazer a leitura. Ana, José e Diogo compraram 3 tortas de palmito, uma para cada um. As tortas eram iguais, mas cada um deles dividiu a torta de maneiras diferentes para comer. Descubra quem comeu a maior parte da torta. Justifique sua resposta. Então, turminha, vamos ver agora como cada um dividiu aí a sua torta? Veja que Ana disse assim: eu comi 1/2 da minha torta. José falou o seguinte: eu comi 1/4 da minha torta. E Diogo disse assim: eu comi 1/5 da minha torta. Então, eu fiz um esqueminha para que você possa compreender qual foi a parte que cada um comeu. Então, vamos lá. Olha só, aqui é a torta de Ana, a torta de José e a torta de Diogo. Veja que Ana, ela disse que comeu 1/2 da torta dela. Então, ela pegou a torta dela e dividiu em 2 pedaços. Veja, um pedaço, outro pedaço. E ela comeu apenas um. Então, ela comeu esse pedaço amarelo. Vamos imaginar que ela comeu aqui essa parte amarela, tá? José, ele disse que comeu 1/4 da torta dele. Então, ele dividiu a torta dele em 4 pedaços. E ele comeu ele comeu esse aqui, rosinha fraquinho. Diogo falou que comeu 1/5 da torta dele. Então, ó, a imagem da torta dele. Ele dividiu em 5 pedaços e ele comeu só um. Então, ele comeu esse azul. Então, com essa ilustração, nós podemos concluir que quem comeu a maior parte da torta, ó, foi Ana, certo? A nossa resposta desse desafio é Ana. Por quê? Um pedaço de uma torta que foi dividida em 2 partes iguais é maior que um pedaço de uma torta que foi dividida em 4 partes iguais ou 5 partes iguais, não é isso, turminha? Então, a resposta é Ana, certo? E aí, turma, gostaram da aula? Eu espero que sim. Hoje nós aprendemos sobre frações. Agora, pegue o seu livro, abra ele na página 154 e você vai resolver aí as questões dessa página, tá bom? Você vai resolver a questão de número 1 e número 2. Observe que a questão de número 1, ele vai pedir para você observar a ilustração e responder a questão. Veja que a letra A diz assim: Flávia comeu 1/3, a terça parte dessa pizza, que foi dividida em pedaços de mesmo tamanho. Quantos pedaços ela comeu? Olha, ela dividiu a pizza em 3 pedaços e ela comeu 1/3. Então, ela comeu quantos pedaços? Tá fácil, tá? Vai responder a letra A e a letra B. Veja, turminha, que a questão 2, ele trouxe o mesmo exemplo que eu trouxe aí no slide, para explicar para vocês o que era uma fração. Então, vocês vão preencher as informações que a questão está pedindo, ok? Depois, vocês vão abrir o livro na página 156 e vai responder as questões de número 1, número 2 e número 3, que também são situações de fração, tá? Você vai colocar em prática o que nós aprendemos sobre fração na página 156 e 157. Veja que o desafio nós respondemos aqui na aula, tá bom? É isso, turminha, a atividade do dia. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura do livro, da explicação do assunto, tá bom? A nossa aula está chegando ao final. Tchau e até a próxima.